começo então essa transmissão ao vivo, essa live que se dá através do Facebook e do Instagram da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica. Inicio me apresentando, eu me chamo Maurício Malisca, eu sou psicanalista, membro da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, e também sou professor de psicanálise na Unisul, no curso de graduação em psicologia da Unisul e no programa de pós-graduação em ciências da linguagem da Unisul. Bom, e nós estamos aqui então dentro de uma atividade aberta da Maiêutica, por isso mesmo estamos utilizando a mídia da Maiêutica, né, o Face e o Instagram da Maiêutica. Essa transmissão ao vivo, essa live, na verdade, é um seminário sobre os escritos de Lacan. Uma atividade aberta da Maiêutica, como eu falava, e uma atividade que teve início o ano passado, em 2019, de modo presencial na Maiêutica, em que a proposta dessa atividade é fazer uma leitura comentada dos escritos de Lacan, né? Essa atividade começou ano passado de modo presencial e ela tem uma periodicidade, em média uma vez a cada 2 meses por aí, e a nossa intenção é a cada encontro a gente discute um dos textos dos escritos do Lacan, né? Então, o ano passado a gente já fez os 6 primeiros textos, né? Então, esse ano, com a pandemia, né, com o Covid-19, optamos então de fazer esse seminário como uma transmissão ao vivo, uma live, portanto, e essa transmissão ao vivo ela vai se dar em 2 tempos, né? Hoje, dia 25, e sexta-feira, dia 29, sempre no mesmo horário, às 20 horas, né? E optamos por em 2 tempos, porque o texto que vamos comentar hoje é o Formulações sobre a Causalidade Psíquica. É um texto grande, um texto denso, né? Enfim, como a maioria dos textos dos escritos, né? O texto que tem 45 páginas, né? Então a gente preferiu fazer em 2 tempos, até porque a live ela tem duração de 1 hora, né? Então, de modo que em 2 tempos ficaria né, melhor para a gente apresentar. Muito bem, então eu vou também falar um pouco como nós vamos funcionar nesse seminário, né? Eu vou começar a apresentar o seminário, né? E assim que vocês tiverem dúvidas, comentários, questões, vocês podem ir escrevendo no chat, né? Ou do Face ou do Instagram, vão escrevendo, né, colocando seus comentários, suas dúvidas, suas questões, observações, o que for, e ao final eu vou deixar aí uns de 10 a 15 minutos ao final para a gente recuperar as perguntas, os comentários e, na medida do que for possível, ler os comentários, debater, enfim, uma forma de interagir com o público que nos acompanha nesse momento, né? Então isso vai funcionar dessa forma tanto hoje quanto na sexta-feira, né? Eu agradeço a Maiêutica por essa oportunidade, né? Que sempre, né, tem aberto espaço para nossos diálogos, para nossas interlocuções, né? Em função da pandemia a gente teve que se reorganizar, né? E também né, propor essa atividade de modo online, como uma transmissão ao vivo. Muito bem, como palavras iniciais, eu gostaria também de dizer que esse seminário sobre os escritos não é uma tentativa de exaurir os textos de Lacan, esmiuçá-los, não é isso. O próprio Lacan admitiu no texto chamado Triunfo da Religião, ele admitiu que os seus textos dos escritos não foram feitos para serem compreendidos, e sim para serem lidos, né? Então o que a gente faz aqui é uma leitura prévia, convidei
já todos no convite que circulou nas redes sociais, que lessem previamente o texto. Então a gente faz um comentário dessa leitura, né? Sem a intenção de ser um guia ou um dissecamento do texto ou coisa assim, né? Dado o caráter hermético, o estilo hermético da escrita de Lacan, né? E as inúmeras referências e articulações que ele faz, né? Ao longo do texto, né? Então a nossa intenção é muito mais uma intenção de um breve comentário, enfim, e que pode ser de algum modo instrutivo para quem se lança a ler esses textos dos escritos. Muito bem, então, como eu falava, o texto de hoje é Formulações sobre a Causalidade Psíquica, né? É o nosso 7º seminário. Esse texto foi escrito em 1946, ele é a abertura das jornadas psiquiátricas de Bonneval. Essas jornadas psiquiátricas que foram organizadas pelo psiquiatra Henriet, né? Henriet, ele organizava essas jornadas que se davam no Hospital Psiquiátrico de Bonneval, né? Onde ele dirigia, né? Então, é um texto dividido em 3 tópicos, em 3 sessões, né? A primeira sessão intitula-se Crítica a uma teoria organicista da loucura, a organodinamicismo de Henriet. O próprio Lacan é convidado para fazer a abertura das jornadas, ele é convidado pelo Henriet, né? E ele tece uma crítica, né, à teoria psicogenética de Henriet a respeito da causalidade psíquica, mais exatamente da causalidade da loucura, né? Nesse texto, Lacan usa esse termo loucura, e é um termo que ele não é um termo técnico, né? Muito menos um conceito, né? Eu diria que ele é um termo generalista, genérico, na medida em que ele é usado pela filosofia, ele é usado pela literatura, ele é usado, né, pela psiquiatria, pela psicologia, pela própria psicanálise, mas em nenhuma dessas teorias ele chega a ser um conceito, né? Ele é muito mais um termo aí que se utiliza. Muito bem. Então, o Lacan começa aí, esse primeiro tópico do texto é, na verdade, uma crítica clara, declarada, né, sobre a teoria do Henriet. Acho que é importante a gente situar um pouco, né, quem foi Henriet, né? Henriet foi um psiquiatra francês, ele foi contemporâneo de Lacan. O Henriet era um ano mais velho que Lacan. Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1977. Lacan, só para lembrar, nasceu em 1901 e faleceu em 1981, né? Então eles eram contemporâneos, fizeram o internato em psiquiatria juntos no Hospital Santana, mas eles não descendem de uma mesma tradição em psiquiatria, né? O Henriet, ele foi aluno do Henri Claude, né? E o Lacan muito mais ligado com o Clérambault, né? Clérambault, que ele vai dizer que foi o seu único mestre em psiquiatria, né? Então eles não estavam situados exatamente no mesmo ponto, mas se conheciam, tinham uma certa amizade, inclusive, né? E eram contemporâneos aí dessa Paris da psiquiatria clássica aí dos anos 30, dos anos 40, enfim, né? Henriet também era um psiquiatra, a gente poderia dizer um psiquiatra humanista, porque embora que a sua teoria, essa que o Lacan vai criticar aqui, é uma teoria organodinamicista, ou seja, ele tentava conjugar o caráter orgânico com a psicodinâmica, né? Ele tentava uma articulação dessas duas coisas, o orgânico
e o psíquico, né? O orgânico e o psicodinâmico, melhor dizendo, né? Ele teve uma influência mais de uma psiquiatria humanista, né? Ele mesmo também chegou a fundar, né, junto com outros psiquiatras, uma revista em psiquiatria que foi Evolution Psychiatrique, né? Ou seja, evolução psiquiátrica, de cunho humanista, enfim. O Lacan também fez parte dessa revista por um tempo, publicou na revista e tudo mais, né? Henriet, ele aderiu às teorias freudianas, eu digo as teorias freudianas, mas não bem à psicanálise. Aqui faço uma pequena diferenciação, porque Henriet não chegou a ser um psicanalista, né? Mas o que ele gostava em Freud era o fato de que o Freud não era organicista, ou seja, o fato de que o Freud vinha com um discurso que não era o discurso da anatomia, da neurofisiologia, né? Então, isso Henriet admirava. Mas a hipótese do inconsciente, por exemplo, Henriet não vai levar muito em consideração, né? Daí, em momento, até zombava um pouco dessa hipótese do inconsciente, né? Henriet também chegou a fundar a Associação Internacional de Psiquiatria, com o objetivo que se tornasse uma psiquiatria humanista e tal, né? Mas depois essa associação ela foi transferida para os Estados Unidos, e lá ela tomou um caráter comportamentalista. Com a revolução farmacológica nos anos 50, então a associação, né, tomou diretrizes de um tratamento, de uma terapia farmacológica, enfim, e as teorias, ou aquilo que sustentava o pensamento de Henriet, enfim, caiu num certo esquecimento no campo da psiquiatria nos dias de hoje. Podemos dizer que, bom, ele não é assim tão considerado, né, nos dias de hoje. Muito bem. Bom, dando sequência, então, Lacan, isso foi só para situar, né, quem é Henriet, justamente esse colega de Lacan, né, acho que podemos dizer colega, que Lacan vai criticar nesse primeiro momento aqui do texto, né? Essa primeira sessão do texto, né? E ele mesmo, o Lacan, começa na página 153 dizendo que hoje ele se encontra em lado oposto a Henriet e se opõe justamente porque Henriet leva a sua teoria, né, à aplicação dos princípios da teoria jacksoniana, né, uma concepção dinâmica da neuropsiquiatria, né? E ele diz, né, por ser incompleta e falsa pelo nome de organicismo, né? Então ele critica aquilo que Henriet traz de organicismo e também critica essa posição, né, tentando ser humanista aí do Henriet. Lacan vai se situar mais nesse momento de um Lacan psiquiatra ainda, né, não propriamente de um Lacan psicanalista, mas ele vai situar do lado de Clérambault, né, que logo vamos falar também do Clérambault. Bom, e aí Lacan começa uma crítica ferrenha mesmo em relação ao Henriet. Ele diz, por exemplo, uma ideia verdadeira deve estar de acordo com o que é ideado por ela, né? Uma ideia verdadeira deve estar de acordo com o que é ideado por ela. E Lacan se pergunta o que separa, né, a psicose de um doente neurológico, né? Ou seja, que diferenciação a gente faz aí entre a psicose, isso que em vários momentos ele vai chamar de loucura, genericamente, de um paciente neurológico, né? E Lacan, então, né, critica uma reação da personalidade na teoria de Henriet que aparece como específica da psicose,
né? E também ele vai, né, criticar o Henriet por ter abandonado os efeitos do inconsciente. Algo que me parece que durante um tempo Henriet levou em consideração, depois ele abandonou e é então criticado aí nesse momento pelo Lacan. Bom, e nesse momento também o Lacan, na página 158 do texto, Formulações sobre a Causalidade Psíquica, ele critica Henriet porque ele recupera o famoso clássico dualismo mente-corpo de Descartes, né? E quando, na verdade, o Lacan diz, bom, não se trata de um dualismo entre mente e corpo, mas sim de um dualismo entre a extensão e o pensamento, ou seja, a res extensa e a res cogitam, né? Ou seja, a coisa extensa e a coisa pensante, e não propriamente um dualismo aí entre a mente e corpo, né? Enfim, toda a filiação de Henriet às teorias jacksonianas também são criticadas aí pelo Lacan, criticando até essa noção de liberdade, enfim, que essas teorias apresentavam, né? E também o caráter de uma adaptação humanista, né? Ou seja, nessas teorias a adaptação humanista também, então, é de algum modo, né, criticado aí pelo Lacan, né? O Henriet, durante um tempo, então, ele, não sei dizer se ele adere às teorias freudianas, mas de algum modo ele se aproxima das teorias freudianas, mas como eu disse no início, muito mais porque Freud não tinha uma concepção organicista, né, da psique, enfim, e isso era o que o Henriet, então, gostava, né? Mas, na verdade, o que acontece é que o próprio Henriet zombava de uma ideia de inconsciente, né? Dizia do homenzinho que está dentro do homem, né? Uma crítica que também já encontrei em outros lugares em relação ao próprio... uma crítica que já encontrei em outros lugares em relação vinda, né, do humanismo, em relação à psicanálise vinda do humanismo. Então, me parece que isso é uma crítica do humanismo. E Lacan, na página 161, responde a essa brincadeira, dizendo que, sim, dentro do homem há um homenzinho, e dentro desse homenzinho há outro homenzinho, que dentro desse homenzinho há outro homenzinho, e assim sucessivamente. Ou seja, Lacan faz uma espécie de uma metalinguagem aí do homenzinho, que está dentro do homenzinho, que está dentro do homenzinho, né? Então, Lacan faz toda essa crítica, né, para introduzir algo da psicanálise, né? Ou seja, em 1946, nós temos um Lacan aí que já está dentro da psicanálise, né? Lacan começa a sua formação em psicanálise em 1932, após a defesa de sua tese de doutorado, né? O Estágio do Espelho, por exemplo, um texto que a gente já comentou aqui nesse seminário sobre os escritos. A primeira versão do Estágio do Espelho é de 1936, né? Então aqui nós estamos em 1946. Do ponto de vista da psicanálise que Lacan se situa aqui, né? Mas ele está falando para psiquiatras, né? E num debate que envolve, né, a psiquiatria também, né? Envolve ao menos esses autores clássicos, né, da psiquiatria, né? Então, nesse sentido, ele diz, por exemplo, né, que não podemos das pedras fazer um homem, mas ter cuidado para não transformar as palavras em pedras, né? Ou seja, essa é uma mensagem, enfim, direta para Henriet, né? Ou seja, de valorizar a palavra, né, para não transformar a palavra em pedra, né? Me parece ser um pouco esse
a relação aí do Henriet. A gente entra então agora na segunda sessão do texto. Eu havia falado, o texto está dividido em 3 sessões. Entramos na segunda sessão do texto. Então, entra então a segunda sessão desse texto, né? Que é a causalidade essencial da loucura. Então, nessa segunda sessão do texto, Lacan vai discorrer sobre a causalidade essencial da loucura. Bom, Lacan se pergunta sobre a causalidade da loucura, né? E aí, a loucura para o Lacan é um fenômeno de pensamento. A loucura é um fenômeno de pensamento apenas, né? Ou seja, o Lacan fala de sua tese de doutorado, né, que foi duramente questionada, né, durante a banca, né? E ele diz que um retorno a Descartes não seria inútil. Por quê? Porque justamente em Descartes ele vai encontrar nas meditações uma linha muito, muito tênue entre a loucura e a sanidade, né? Ou seja, uma linha muito, muito tênue entre a loucura e a sanidade. Eu separei um trechinho na página 164 em que eu gostaria de ler para vocês. É um trechinho um pouquinho longo, mas vale a pena. Diz Descartes: e como poderia eu negar que estas mãos e este corpo são meus, a não ser talvez que me compare a alguns insensatos cujo cérebro é tão perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que eles constantemente garantem ser reis quando são muito pobres, estar vestidos de ouro e púrpura quando estão inteiramente nus, ou então imaginam ser cantores ou ter um corpo de vidro. Mas qual eles são loucos, e eu não seria menos extravagante e se me pautasse em seus exemplos? Ou seja, essa passagem do Descartes, como em vários momentos das meditações do Descartes, a gente vê que o método da dúvida em Descartes é sempre não digo sempre, mas em vários momentos, é uma questão dele se perguntar se isso que ele está vendo agora é real, se não poderia ser um engano dos sentidos, né? Tem outros momentos que ele diz: agora que eu escrevo, a vela que eu vejo, o que me garante que eu estou vendo mesmo essa vela? Ela não poderia ser um engano dos meus sentidos, e bom, e por aí vai. Então, ou seja, o Descartes já colocava essa ideia de uma linha muito tênue entre a loucura e a sanidade, né? Ou seja, que a loucura é nossa de cada dia. E isso é uma ideia cartesiana que vem ao encontro do que diz Freud também, né? Porque Freud, quando lança a psicopatologia da vida cotidiana, né? O Freud, ele justamente vai dizer que a psicopatologia é da vida cotidiana, né? Então, não há outra psicopatologia, né? E justamente quando ele trabalha com os lapsos, com os atos falhos, com os sonhos, enfim, ele vai trabalhar com isso que é do dia a dia, né? Ele vai trabalhar com isso que é, digamos assim, do dia a dia mesmo, com isso que não é da patologia, né? Essa patologia é da vida cotidiana, né? Essa patologia é, digamos assim, daquilo que é comum, né? Então, o Descartes já vinha aí colocando que o louco pode estar no são, né? Naquele que se acha são. O Freud, por sua vez, vai trabalhar com isso que não é o patológico, mas que constitui o sujeito que faz parte aí do psiquismo, né? E Lacan aqui também vai recuperar essa ideia, porque desde a sua tese do doutorado ele está querendo mostrar, por exemplo, as relações, e mostrando, né, as relações da psicose paranoica, por exemplo, com a personalidade.
ou seja, desvinculando aí tanto um caráter do patológico, né? E aí ele vai dizer, então, o método de Descartes é o método da dúvida, né? Que se pergunta pelos limites da loucura e da sanidade. E justamente a dúvida é algo do neurótico, né? Ou seja, o psicótico não tem dúvidas, né? O psicótico vive um discurso da certeza, né? Então, afirmar é comprometer-se, mas não é ter certeza. E Henriet viu que não podia ser eliminado da alucinação e do delírio, né? Por quê? Porque o Henriet ele acaba reduzindo a psicose ao fenômeno, né? Ao fenômeno e o objeto. E mais do que isso, o Henriet acabava tomando né, tanto o delírio quanto a alucinação no campo do erro, no campo do déficit, né? Ou seja, a gente vai ver então aqui Lacan criticando Henriet, né, por tomar a alucinação como uma sensação anormal. Ou seja, Henriet aí entendia isso como do campo da anormalidade, né? Algo diferente da psicanálise, diferente do próprio Freud, quando o Freud ele toma, por exemplo, a alucinação como não sendo um fenômeno da anormalidade, né? O Freud vai dizer, por exemplo, que os sonhos são uma alucinação, né? Então, quer dizer, os sonhos aí, você vai ter isso que acontece com a gente quase toda noite, ou toda noite, né? A produção de sonhos, em termos de fenômeno, é uma alucinação, né? E isso não é um estado patológico, né? Ou os delírios de ciúme, enfim, o Freud vai tomar isso como uma psicopatologia da vida cotidiana, podemos dizer, né? Então, alinhavado com Descartes e com Lacan, né? Ou seja, alinhado, melhor dizendo, né? Com Descartes e com Lacan, né? E já o Henriet tomando isso como no campo da normalidade, né? Por exemplo, o Henriet coloca que o erro é um déficit e a alucinação é um erro, né? Ele entendia a alucinação como um erro de percepção, por exemplo, né? Enfim, que o sujeito, né, percebe uma outra coisa, esse erro de percepção, né? Então, o sujeito não reconhece suas alucinações como sendo suas. O que o sujeito conhece de si sem ser reconhecido, né? Ou seja, essa questão, né, de que o sujeito é tomado, né, como se fosse tomado por um outro, né? A questão das falas impostas, por exemplo, né, que Lacan trabalhou nessa época, nesse momento, né? Então, quer dizer, né, toda loucura, diz Lacan, é vivida no registro do sentido. Então, Lacan, enquanto o Henriet está levando para o aspecto do anormal, Lacan está pensando a loucura e a psicose no campo de um sentido, né? E ele vai aproximar também a loucura da linguagem, ou seja, a linguagem essa também do nosso dia a dia, a linguagem que estamos a todo tempo aí usando, enfim, né? Ele vai aproximar nesse sentido a loucura da própria linguagem, né? E aí ele vai dizer, o fenômeno da loucura não é separável do problema da significação para o ser em geral. Isto é, o problema da loucura não é separável, né, da linguagem para o homem. A linguagem não é a produção de uma realidade, não, né, para Lacan, aqui ele dizendo isso na página 167. A linguagem não é a reprodução da realidade, definida por mentes e corpos sãos. Mas a linguagem do homem, esse instrumento de sua mentira, veja como ele coloca, né? A linguagem do homem, esse instrumento de sua mentira,
é atravessada pelo problema da verdade, né? Na medida em que é a expressão na fonologia do flatus vocis, das paixões do corpo. Então, ou seja, Lacan está aproximando aqui a questão da loucura, a questão da psicose da linguagem, né? E tomando isso como prato do dia, digamos assim, né? E tomando uma proximidade com a linguagem, isso que ele vai falar de um flatus vocis, né? Ou seja, interessante essa expressão, né? Porque ele está colocando aí a questão da voz como sendo algo flatulenta, né? A voz como algo do flatus, né? Para quem estuda a voz aí como eu, né? A gente sabe de uma certa proximidade da voz com digamos, uma proximidade da voz com o objeto anal, né? Ou seja, uma certa proximidade aí das duas coisas, né? Bom, ou seja, aqui Lacan está aproximando então da linguagem, né? No sentido de seja por manifestar essa verdade, né? Ou seja por manifestar essa verdade como intenção, em que a mentira de sua particularidade pode chegar a formular o universal da sua verdade. Verdade que para Lacan significa revelação, né? Revelação como a verdade, né? E aqui então ele vai aproximando a loucura da linguagem, né? Como sendo a própria loucura aí algo da produção da linguagem, e que ele vai dizer a palavra não é signo, mas nó de significação, né? Ou seja, há um nó de significação na própria palavra. E aí ele dá um exemplo muito simples, ele traz a palavra cortina, por exemplo, né? E ele vai dizer, bom, a cortina designa apenas um objeto, né? E cortina em francês é rideau, né? Então ele vai dizer um objeto, rideau. Você pode dizer uma cortina de árvores, ele vai dizer, né? Então, um rideau de árvores, né? Mas aí ele faz um jogo glossolálico com a palavra rideau, porque ele escande fazendo o riso d'água, rideau, né? O riso d'água, le rideau, né? E aí ele brinca também dizendo que o seu amigo Michel Léry domina melhor as brincadeiras glossolálicas. Sim, porque ao mesmo tempo que ele diz le rideau, ele escande dizendo le rideau, quer dizer, o riso da água, e Léry. Léry é o sobrenome do Michel Léry. Michel Léry que escreveu esse livro aqui, esse conhecido livro de Michel Léry, Mots sans mémoire, ou seja, palavras sem memórias, né? Então, aqui em 1946, a gente já vê um Lacan glossolálico, um Lacan fazendo jogos homofônicos, brincando com as palavras naquilo que elas soam, nesse flatus vocis, né? Ou seja, pegando mais pelo flatus vocis do que propriamente pelo sentido, né? Ele não abandona o sentido, ele diz, bom, cortina pode ser um objeto, uma cortina de árvores, né? Mas ele também vai aí brincar, fazer uma glossolalia ali, dizendo le rideau, e seria então o riso da água, a cortina, le rideau, mas também Léry. Léry é o Michel Léry, justamente o sobrenome desse colega aqui. Eu faço essa observação porque os conhecedores da obra do Lacan vão dizer que Lacan começa a fazer esses jogos homofônicos e essas brincadeiras aí depois da Lalande, né? Depois de uma descoberta aí da teoria da Lalande, e isso é um Lacan lá dos anos 70, final dos anos 60 e tal. Não é bem assim, né? Aqui a gente tem um Lacan de 1946, né?
conferir, sim, 1946, e a gente já vê aí um Lacan glossolálico, um Lacan amigo aí dos escritores que vão trabalhar com isso, né? Mas ele continua falando da cortina, dizendo que por decreto a cortina pode ser uma mediação entre as peças, né? Tipo a cortina do teatro que separa dois ambientes, né? Por milagre, o espaço aberto para o infinito, quando a gente diz, nossa, um horizonte, né, se descortinou na minha frente, né? Então, espaço aberto é infinito. E a cortina também pode ser uma imagem do sentido como sentido, né? Algo para se descobrir, para ser desvelado, né? Então, quer dizer, abrir as cortinas é também desvelar algo, conhecer algo, né? É uma revelação, como ele falava ali, em relação à questão da verdade, né? Bom, vejam que então, ao brincar assim com as palavras, ele faz uma certa loucura também, né? Ele faz algo da psicose aí um pouco, né? Porque, enfim, quem tem experiência com pacientes psicóticos observa isso, né? De como eles brincam, não é bem brincar, mas enfim, de como eles trabalham com a linguagem, de como criam coisas relacionadas à linguagem, enfim, né? Como se cria aí alguma coisa, né, relacionada com a própria linguagem, né? Muito bem. E ele segue, então, dizendo que na linguagem, na página 168, na linguagem se denunciam as atitudes do ser, né? O campo da psicologia como tudo que cria nó no sujeito. Da psicologia ele está dizendo no campo psíquico, né? As significações da loucura e de como nos convidam a fazer as modalidades originais que nela mostra a linguagem, as alusões verbais, as relações cabalísticas, os jogos homonímicos, né? Então, aparecem então as estruturas de linguagem, algo que o Clérambault também explorou bastante, né? Clérambault e Guiraud exploraram bastante, o Clérambault principalmente na ideia do automatismo mental, né? Ou seja, toda a produção de linguagem dos pacientes psicóticos, né? Todos esses jogos, sejam homonímicos, homofônicos, enfim, a criação de novas línguas, enfim, esse terreno extremamente né, produtivo, digamos, da própria, extremamente produtivo da própria linguagem e da própria psicose, né? E de um certo modo aí nessa questão a gente esbarra nos limites aí, né, do que seria essa ideia, né, do automatismo mental, que é uma teoria defendida por Clérambault e que influenciou, né, fortemente o Lacan, influenciou aí o momento psiquiátrico do Lacan, né, o momento em que ele estava como, né, psiquiatra aí, né? Ele vai dizer em relação a Clérambault que o Clérambault foi meu único mestre na observação dos doentes. Em outro momento ele diz que Clérambault foi meu único mestre em psiquiatria, né? Por quê? Porque o Clérambault influenciou Lacan num modo de fazer psiquiatria, né? Muito bem. Clérambault, né? Clérambault foi um importante psiquiatra francês, viveu de 1872 até 1934, né? Ou seja, Clérambault era uns 29 anos mais velho que Lacan, né? E ele era chefe da enfermaria especial da prefeitura de polícia, né? O chamado depósito da polícia, né? Onde eram levados os pacientes que cometiam crimes
né, enfim, com os transtornos psiquiátricos, né? E o Clérambault ele se tornou muito conhecido e referenciado na época da França aí, dos anos 20, 30, porque ele fazia uma minuciosa descrição de caso dos pacientes, né? Ele, por exemplo, né, colocava de forma minuciosa aí essa questão da observação, da descrição, né? Ele tinha um apreço especial pela questão da observação de pacientes, né? Os seus laudos, perdão, eram extremamente precisos, rigorosos, né? Enfim, ele era desses psiquiatras clássicos, né, que não se tem mais hoje em dia, né? Me recordo ao falar disso de uma lenda que contava um tempo atrás em Buenos Aires, que inauguraram um hospital e na frente do hospital eles contrataram um escultor que fez a escultura de um paciente crônico de anos daquele hospital, foi homenageado, fizeram uma escultura desse paciente na entrada do hospital e chamaram um psiquiatra famoso na época, conhecido em Buenos Aires, para fazer a inauguração do hospital. E o psiquiatra chegou, olhou para a estátua e disse: esse paciente era paranoico? Ou seja, ele falou o diagnóstico do paciente apenas pela observação da escultura. É claro que contrataram um bom escultor aí, né? Lenda ou não, o fato é que a gente tinha tempos atrás uma psiquiatria que era mais da observação, essa observação clínica. E isso morreu, né? A psiquiatria hoje em dia é totalmente baseada em exames e tal, não se olha mais para o paciente, né? Então, o Clérambault era desses psiquiatras clássicos. E isso foi muito importante para o Lacan, porque ele herda, né, essa observação de pacientes, enfim, ele herda essa característica do Clérambault. Embora Clérambault não era freudiano, muito pelo contrário, ele era organicista, mecanicista, tinha um pensamento positivista, né? Era contra as ideias freudianas e tal, né? Ou seja, né, para ele os transtornos psiquiátricos, psíquicos, eram frutos de uma causalidade orgânica, somática, né? Mas ao mesmo tempo ele trouxe inúmeras contribuições, né? Principalmente a teoria do automatismo mental, que é ou seja, o fato do sujeito entrar num automatismo, né? Numa repetição automática, né? Ele dividiu o automatismo em dois: o pequeno automatismo, que é caracterizado por bloqueios no curso do pensamento, sentimentos de estranhamento frente aos próprios conteúdos psíquicos, lembranças não evocadas e as palavras impostas, também ditas falas impostas, né? E o grande automatismo, que inclui as alucinações verbais, o eco de pensamento ecolálico, a sensação de adivinhação, estereotipias gestuais, um automatismo sensorial, além de alucinações táteis, gustativas e sinestésicas. Então, quer dizer, a concepção de Clérambault, e ele vai dividir também esse automatismo mental de várias maneiras, né? É uma perspectiva mecanicista, organicista, né? O Clérambault foi um dos poucos psiquiatras dessa época que não ficou encantado com as teorias freudianas, né? Ele era extremamente né, aficionado pela observação, pela dimensão visual, adorava fotografia, inclusive era fotógrafo, e teve um fim muito triste, porque ao fazer uma cirurgia no olho mal sucedida, né, ele ficou cego, né, e depois, frustrado, cego, melancólico, ele se suicida em 1934. Né? Mas a influência de Clérambault em Lacan foi grande, porque ele foi o seu único mestre em psiquiatria, o seu único mestre nessa observação de pacientes, ou seja, o que deu uma boa base para a psiquiatria
e para essa relação de Lacan com a psicose, e a gente sabe que se Freud inventou a psicanálise com as histéricas no campo da neurose, Lacan deu continuidade à psicanálise com a sua experiência com a psicose, ou seja, a experiência de Lacan com a psicose, e vem já desde essa época enquanto psiquiatra, foi fundamental para construir uma teoria da constituição do sujeito, questão da metáfora paterna, enfim, né? Até num artigo do Eric Porger, chamado As Vozes, a Voz, que a gente traduziu e publicou nesse livro aqui, que muitos de vocês conhecem, né? A Voz na Psicanálise, o primeiro artigo desse livro, do Eric Porger. O Eric Porger mostra como que Lacan parte das vozes alucinadas da psicose para chegar ao objeto voz, enquanto um objeto da pulsão invocante. Ou seja, então, a contribuição dessa relação de Lacan com a psicose, a contribuição disso para a psicanálise foi enorme. E o Clérambault está no centro dessa contribuição. Apesar dele ser mecanicista, apesar disso tudo, de se colocar numa posição contrária a Freud, Lacan soube extrair algo dele e extrair coisas da psicanálise de Freud de modo a fazer com que essas coisas se conjugassem, né? Lacan tinha tudo para ficar, dividido entre esses dois mestres, o Clérambault da psiquiatria e o Freud da psicanálise, né? Enfim, como acontece com muitos psiquiatras que não conseguem nem bem fazer a psiquiatria, nem bem fazer a psicanálise, ficam misturados, não conseguem exercer nem uma coisa nem outra, né? Isso a gente vê com uma certa frequência. E o Lacan não, ele poderia entrar num grande conflito e ao mesmo tempo não, ele soube conjugar isso de uma maneira muito produtiva, né, para o seu desenvolvimento como psicanalista. Muito bem, gente, eu estou acelerando aqui porque a gente não tem lá muito tempo, então, mas eu acho que eu paro aí nessa parte que estamos falando do Clérambault, que estamos falando de como Lacan conseguiu articular esses dois. Vou aqui para as questões. Maria Cristina Carpes, uma questão para escutar ao Maurício: pode-se pensar na loucura como a impossibilidade das palavras não darem conta do real? O nó da significação fica esburacada? Obrigado. A impossibilidade das palavras não darem conta do real. Sim, eu acho que sim, porque esse nó da significação esburacado é na medida em que o simbólico não dá conta desse real, né? As palavras aí, né, bem entendidas, no sentido do simbólico não dar conta do real. Tanto é que essa proliferação de linguagem que a gente vê no psicótico é uma proliferação, digamos assim, de uma linguagem desarticulada, né? De uma linguagem que, se você entra na lógica do psicótico, muita coisa faz sentido. Só que isso não se inscreve no simbólico das nossas relações. Isso está fora da realidade simbólica. Isso é discurso delirante. Mas é muito interessante a maneira como eles mexem com a linguagem, às vezes fazendo glossolalias, fazendo jogos homofônicos. Eu me lembro de um psicótico, uma vez que eu tive contato, e ele estava criando uma nova língua, entende? Tipo como o Esperanto, que foi uma língua de laboratório, criada assim por alguém, ele estava criando uma nova língua, né? Então, algo um pouco, né, delirante, mas se você entra nisso, tem todo um sentido ali que se produz, né? Mas esse sentido não faz laço social. Esse sentido é apenas dele, né? E é algo, esse sentido não dá conta desse real, como você bem coloca ali, Maria Cristina. Muito bem, o Antônio também pergunta aqui, né? A criação das coisas relacionadas à linguagem que você citou me fez lembrar o que Lacan vai dizer no Seminário 3, que para que estejamos na psicose tem que haver transtornos da linguagem.
Sim, sim, de um certo modo a linguagem precisa ser um transtorno, né? Ou seja, para o psicótico a linguagem é um transtorno, ela não é um apoio, né? Por isso mesmo também ele fala desesperadamente, fala frases desconexas, enfim. Giannini, não sei se chegasse na página 72, mas ele fala da dialética do ser e de Napoleão. Qual a contribuição que poderia trazer com a certeza da psicose? Ah, bem interessante. Eu acabei não chegando aí mesmo, Giannini, mas já dá para adiantar alguma coisa, né? No sentido que ele vai citar uma passagem que eu acho bem interessante, que ele diz qual é a diferença, né, entre o rei que diz que é rei e o louco que diz que é rei, né? Do ponto de vista individual, ambos vão se achar rei, né? Ou seja, todo mundo se acha Napoleão, todo mundo se acha um grande pensador e tal, né? Então, a diferença entre Napoleão e os demais é que justamente o Napoleão ele tem reconhecimento social, né? O Napoleão tem um reconhecimento perante os outros, né? Em um minutinho, vou tentar recapitular muito resumidamente o que apresentamos na segunda-feira. Esse texto, né, é uma apresentação de Lacan na abertura das jornadas psiquiátricas de Bonneval. Bonneval era onde tinha um hospital psiquiátrico que era dirigido pelo Henriet, um importante psiquiatra da época, né, contemporâneo de Lacan, e o Henriet organizava essas jornadas, convidou Lacan para fazer a abertura dessas jornadas em 1946. O texto se divide em 3 momentos. Um primeiro momento se chama Crítica a uma teoria organicista da loucura, a organodinamicismo de Henriet. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver toda uma crítica de Lacan a esse psiquiatra Henriet, em função da sua teoria organodinamicismo, né? Onde ele tenta conjugar uma parte orgânica da loucura e uma parte também dinâmica, né? Henriet foi um psiquiatra ligado um pouco com a psiquiatria humanista, né? Enfim, ele adere às teorias freudianas, não diria efetivamente um psicanalista, mas ele tenta conjugar o organicismo com a psicodinâmica, né? E o Lacan, então, nessa primeira parte da exposição, ele faz uma crítica a Henriet, tentando buscar os fundamentos, a causalidade psíquica da loucura, e depois, por fim, o Lacan, nesse momento, vai se situar muito mais do lado do Clérambault, né, e não de Henriet. Num segundo momento, um segundo ponto do texto, a causalidade essencial da loucura. Lacan entra mais especificamente na questão da loucura, onde ele traz Descartes questionando que a loucura não seria um fenômeno anormal, né? O Henriet tomava como a loucura, a alucinação, melhor dizendo, como um déficit. E o Lacan vai criticar isso, dizendo que a loucura não é um déficit, né? E tentar aproximar a loucura da vida cotidiana. Ele vai tentar colocar a loucura no campo do cotidiano, daquilo que Freud também disse de uma psicopatologia da vida cotidiana, né? E não no campo dessa anormalidade, né? Enfim, como é o sonho também, uma alucinação, já desde Freud e tal. E aí ele vai uma série de críticas também, novamente, a Henriet, até o momento que a gente chegou no ponto que paramos, que era em que eu comentava um pouco que Lacan se situa do lado de Clérambault. Clérambault foi um importante psiquiatra da época também, 29, 30 anos mais velho que Lacan. Lacan disse o meu único mestre em psiquiatria, e aqui nesse texto ele diz o meu único mestre na observação de doentes, ou seja, aquela tradição psiquiátrica francesa de apresentação de doentes, que já vinha desde Charcot. O Clérambault fazia muito isso, Lacan também segue fazendo essas apresentações de pacientes no Hospital Santana até o final da sua vida, né?
E o Clérambault não adere às teorias freudianas, é um anti-freudiano, organicista, mecanicista, né, pensava a loucura do ponto de vista orgânico mesmo, mas deu uma enorme contribuição a Lacan no sentido da observação dos pacientes, da observação da loucura, em relação também à questão das alucinações, né? Ele fala de como a importância, né, da observação nesse sentido da alucinação, algo que foi importante aí para Lacan, porque a experiência pregressa de Lacan em relação à psicose, né, em relação a esse momento mais psiquiátrico no Lacan do que psicanalítico, foi importante também porque, enfim, né, toda a teoria da constituição do sujeito em Lacan, metáfora paterna, enfim, isso tudo tem um forte aporte, né, na experiência clínica com a psicose. O Freud inventa a psicanálise com as histéricas no campo da neurose e Lacan continua no campo da psicose. E Lacan soube conjugar Clérambault, um mestre, né, da psiquiatria, com outro mestre da psicanálise, muito mais significativo, Freud, né? Ele tinha tudo para entrar em crise aí, porque, enfim, esses mestres, eles partem de epistemologias diferentes, né? Mas não, ele pega o melhor de Clérambault e o melhor de Freud, né? E conjuga aí em alguma coisa interessante. Então, encerramos na segunda-feira nesse ponto e daqui continuo. E Lacan vai se apoiar na questão da loucura para falar da paranoia de autopunição, que foi justamente uma das nosografias que ele defende na sua tese de doutorado de 1932, em que ele vai dizer do caso Aimé, né? A Aimé que tinha uma enorme profusão de linguagem, né? Ou seja, na segunda-feira a gente falava, o psicótico ele não se inscreve no simbólico, mas isso não quer dizer que ele não possa ter uma profusão de linguagem, né? Inúmeros, né, psicóticos escrevem, fazem jogos glossolálicos, invenções de língua, enfim. E a Aimé também tinha uma enorme profusão escrita, escrevia bastante e tal. Inclusive, esse pseudônimo Aimé é baseado na protagonista dos seus escritos, né? Então, não é à toa que Lacan batiza, né, Marguerite Anzier, o nome dessa pessoa, batiza com esse pseudônimo Aimé, né? E aí ele vai dizer da fenomenologia da loucura, na página 169, dizendo que a linhagem das perseguidoras que sucedem a história de Aimé repete um ideal de malignidade e sua agressão cresce. Ou seja, a Aimé ela sempre via as perseguidoras como elas sendo as malignas, né? E uma agressão crescia diante dessa malignidade das perseguidoras, né? E, em contrapartida, também ela se via na representação de si mesmo como um ideal de pureza. Então, alguma coisa do tipo o mal estava no outro, né? E para ela um ideal de pureza, né? Então, acontecia na Aimé também uma neutralização da categoria sexual, a intervenção da irmã primogênita extirpa a função de esposa e mãe de Aimé, né? E essa intervenção a eximiu de seus deveres familiares, e também isso libera Aimé para o fenômeno do delírio, né? Inclusive, o próprio filho de Aimé foi retirado da Aimé, que é aquele que veio se tornar psicanalista posteriormente, Didier Anzier, né? Bom, o que Lacan tenta demonstrar aí é uma certa relação da psicose com a personalidade, e principalmente isso que o louco se acredita diferentemente de quem ele é. Então, no caso Aimé, era isso, né? Ou seja, a linha de perseguidoras era sempre malignas, todas as suas perseguidoras nessa paranoia da Aimé era maligna, ela dotada de um ideal de pureza e bondade, né? E aí
o que o Lacan diz aí de que o louco ele se acredita diferentemente de quem ele é, né? Só que a questão é que Lacan vai aproximar isso da loucura corrente, Lacan, ou do nosso cotidiano corrente, porque Lacan diz, bom, isso é uma função do eu. E ele dá um exemplo muito claro quando ele diz, um homem que se acredita rei é louco, não menos é um rei que se acredita rei, né? Ou seja, é até uma piadinha isso de dizer, né? A diferença entre o louco que se acredita rei e o rei que se acredita rei. A diferença entre eles não está no eu, porque do ponto de vista do eu, ambos se acreditam rei. Ou seja, tanto o louco quanto o rei, ambos acham que eles são rei. A diferença então está no público, está nos súditos, né? Que diante do rei vão reconhecê-lo como tal. Mas do ponto de vista do eu, enfim, todo mundo pode se achar rei, todo mundo pode se achar rei nesse sentido. E aí o Lacan traz o exemplo até do Luís II, que, né, foi rei da Baviera e que, né, foi chamado o rei de contos de fadas, né, porque ele se colocava numa posição assim, a Baviera sendo invadida pela Prússia, e ele nem aí, preocupado com a arte, era amigo do Wagner, Richard Wagner, gostava de música. Ele construiu enormes castelos na região da Baviera, que hoje em dia são pontos turísticos, né? Ou seja, o rei de conto de fadas, o rei que não se coloca aí como rei e logo não é reconhecido pelos seus súditos como tal, né? Então, do ponto de vista pessoal, né, digamos, todo mundo pode se acreditar rei, todo mundo pode se acreditar Napoleão, né? Então, essa é a crítica aqui que Lacan vai falar, e ele vai dizer, não importa o que o sujeito se acredita ser, mas o reconhecimento do outro, a importância da dimensão do outro, né? O sujeito tenta, então, escapar, né, da atualidade de uma virtualidade. Lacan cita também o Misantropo, né, que é uma peça de mulher, né, para dizer que o protagonista do Misantropo, o Alceste, né, ele é louco. E diz Lacan, é louco que, em sua bela alma, não reconhece que ele mesmo concorre para a desordem contra a qual ele se insurge. Ou seja, o Alcestes, ele não tolera mentiras, um narcisismo super exigente e tal, mas essa desordem, né, digamos, frente à qual ele se insurge, está nele próprio. Ou seja, numa derivação do eu, né, numa derivação entre o eu e o outro, né? Isso que também, né, como na história do rei, né, ou seja, eu não consigo reconhecer o meu eu, né, se eu sou rei ou não sou rei, né? E aqui, então, o Lacan marca também aí nesse personagem Alceste essa questão. Isso tudo para reforçar a tese de Lacan da paranoia da autopunição, ou seja, o mal está no outro, nesse perseguidor, eu sou o bondoso, né? Quer dizer, eu sou o rei, esse ideal de pureza, né? E o mal está no outro, e por isso esse outro me persegue, porque ele quer algo de mim, por isso esse outro quer algo de mim, ou me quer, enfim, e por isso então devo agredir. E aí o Lacan diz, né, que Alceste, esse personagem de mulher, é vítima dele mesmo, né? Um outro psiquiatra da época aqui que Lacan cita, Guiraud, ele vai dizer que Guiraud, no seu artigo Assassinatos Imotivados, reconhece que não é outra coisa senão o seu próprio ser que o alienado, o louco, procura atingir no objeto que ele fere. O que reforça, então, a ideia de Lacan de uma paranoia de autopunição. Ou seja, a paranoia de autopunição como o mal está no outro, então eu agrido esse outro. Mas quando eu agrido esse outro, na verdade, é a mim mesmo que eu agrido, porque há algo dessa malignidade em mim que eu não reconheço como sendo minha, reconheço no outro
por isso agrido o outro. Então, quer dizer, aí está a base da tese de Lacan de uma paranoia de autopunição, né? Mostrando que essa paranoia de autopunição ela repousa num certo transitivismo entre o eu e o outro, num não reconhecimento, né, entre o eu e o outro. Ou seja, o transitivismo, que é um fenômeno constitutivo do sujeito. O transitivismo é um fenômeno prato do dia aí do sujeito, né? Então, vejam que ele diz aqui, né, na loucura, o homem engaja sua verdade e seu ser. Longe de ser uma fragilidade do organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta à sua essência, né? A loucura, vai dizer Lacan, é mais fiel companheira da liberdade, né? Então, Lacan está discutindo a causalidade psíquica da loucura via a psicose, via a paranoia de autopunição, mostrando um certo transitivismo aí entre eu e o outro, nessa paranoia de autopunição, mostrando que o fenômeno da loucura seria um fenômeno cotidiano, seria um fenômeno elementar, como Descartes lá já dizia, né? Quer dizer, Descartes dizia, será que essa vela que eu vejo aqui, eu estou vendo mesmo, ou isso é um engano dos sentidos? Né? Então, quer dizer, já tinha essa questão lá, essa preocupação lá em Descartes, né? E vejam na página 177, que frase belíssima que Lacan vai dizer: o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. Ou seja, o ser do homem não é sem a loucura, e essa loucura traz o limite de sua liberdade, né? Isso corroborando com o que ele havia dito antes, que a loucura é a mais fiel companheira da liberdade, né? E ele vai dizer, bom, não fica louco quem quer, né? Eu até já tinha ouvido várias vezes essa citação de Lacan e achava uma expressão muito simples. Eu pensava, isso aí não pode ser de Lacan, né? Não fica louco quem quer. Geralmente o Lacan faz umas formulações mais lucubradas, né? Essa coisa mais simples não pode ser de Lacan. Mas está na página 177. Não fica louco quem quer. No entanto, a loucura, ela, como um fenômeno basal, ela pode estar na nossa experiência subjetiva, da nossa constituição, na medida em que a gente tem aí essa relação, né, do eu e do outro, em que o eu se mimetiza no outro, né? O eu se dissolve, se dispersa no outro, na psicose. Que é o grande problema da psicose, né? Quer dizer, a formação do eu, né? Por isso mesmo o psicótico, no delírio, ele é rei, ele é Napoleão, ele é Jesus Cristo, ele é grandes personagens, né? Porque ele não consegue se identificar e se reconhecer nesse espelho como sendo fulano de tal, né? Não, esse eu, ele se mimetiza, ele se perde num transitivismo, então ele entra num outro jogo aí, né? Num jogo em que ele perde o eu chamado fulano de tal, para ser então o rei, para ser o Jesus Cristo, enfim, esses grandes personagens, né? Então, entramos no terceiro ponto, na terceira seção do texto. Vamos então nessa terceira seção do texto, que se chama Os Efeitos Psíquicos do Modo Imaginário. Nesse terceiro momento, dando uma resumida inicial, é um momento que ele vai falar, ele vai se inscrever no registro do imaginário. Ainda que nós, em 1946, nós não temos ainda uma clareza do Noble Romeu, essa figura topológica não apareceu ainda no Lacan, vai aparecer só em 72, a figura topológica, mas Lacan já está esboçando algumas ideias do imaginário, do real e do simbólico. Podemos dizer, nesse momento, 46, no início dos anos 50, ainda bem mergulhado no registro imaginário. E essa terceira seção do texto,
ele vai estar situado no imaginário e discutindo a função da imago, ou seja, a função da imago como constituidora do eu e como constituidora ou não, né, desse momento transitivista entre eu e o outro, nesse momento da psicose, por exemplo, da paranoia de autopunição, em que né, na paranoia de autopunição, eu agrido o outro, mas na verdade é algo do outro em mim que eu não suporto, né, e que por isso projeto nele, né, mas na verdade essa agressão ao outro é uma agressão a mim, né, de modo que esse eu não está consolidado para ser separado do outro. Então, veja o que diz Lacan na página 179 dos escritos. A história do sujeito se desenvolve por identificações ideais, que revelam a função da imago, ou seja, as identificações ideais revelam a função da imago. O eu é o conjunto dessas imagos, né? Diz Lacan também, não confundir o eu com o ser do sujeito. O eu surge como uma síntese das identificações. Nesse sentido, daí ele concorda com o Henriet, esse que ele malhou até agora, ele concorda com o Henriet, dizendo que o ataque ao eu se confunde a noção de dissolução funcional, ou seja, esse ataque ao eu produz então essa dissolução funcional, né? O Freud identifica o eu no sistema percepção-consciência, né, que se adapta aí ao princípio de realidade. Quer dizer, o princípio de realidade que Freud vai situar nessa relação percepção-consciência e também vai situar o eu aí articulado com a percepção-consciência e o princípio de realidade. E isso está lá desde o projeto, né, do projeto para uma psicologia científica. Lacan retoma isso em vários outros momentos, no seminário 7 da ética, né? Enfim. E aí o Lacan traz na página 180 a obra de Merleau-Ponty, né? Que é a Fenomenologia da Percepção, em que o Merleau-Ponty trabalha a percepção não como uma percepção de uma realidade e que essa percepção é a própria realidade, mas trabalha a percepção como uma ideia de ilusão em si que nos dá a ação da Gestalt, que é o objeto próprio da psicologia. Ou seja, Merleau-Ponty está colocando a percepção como uma ilusão que nos dá a ação da Gestalt, né? Gestalt é essa palavra alemã que, né, tem várias, digamos, possibilidades de tradução, todo, configuração, forma, enfim. Esse todo da forma, esse todo da complementariedade nos dá aí, né, nos é dado pela percepção. Mas esse todo é uma ilusão, né? Então, aí o Lacan começa a discutir a questão da imago, começa a discutir a relação da imago na formação do eu, mostrando que a imago, o eu, a percepção são ilusões. Ou seja, aquilo que Descartes já havia dito lá. Será que a vela que eu estou vendo mesmo? A vela está ali? Então, quer dizer, não é um engano dos sentidos? Aqui, de uma forma mais atual, Merleau-Ponty está dizendo desse engano, né, dessa ilusão, que faz uma vizinhança com a alucinação na psicose. É claro que, desde a psiquiatria clássica, nós temos uma divisão clássica aí entre ilusão e alucinação. Não são o mesmo fenômeno, né? A ilusão está muito mais no campo em que o sujeito, né, fantasia algo e se perde nessa fantasia, e a alucinação ela traz uma questão mais concreta que a gente poderia chamar do real lacaniano, aí, né, no sentido que o psicótico, quando ouve vozes, ele ouve realmente vozes, né? Ele tem aí uma alucinação disso, né? Diferentemente de uma ilusão de, bom, eu fantasio que eu estou ouvindo vozes, né? É um pouco diferente aí. Mas, de todo modo, a aproximação que Lacan está fazendo é mostrando como os dois fenômenos não estão situados
na realidade, e tampouco um ou outro é um erro, um déficit, como Henriet antes colocava, né? Então, na verdade, ele está, né, conduzindo a coisa por aí. A síntese do eu não dispensa o sujeito, né? A categoria de sujeito ainda ele vai aprofundar um pouco mais, não nesse texto. Aqui ele vai ficar no imago e no eu. Nada separa o eu de suas formas ideais, né? E aí ele vai trabalhando um pouco a relação do eu com o conhecimento paranoico. E entra então com o termo transitivismo, que eu já tinha abordado antes, né? O transitivismo é um termo clássico dentro da psiquiatria, né, da neurologia. O primeiro a falar disso foi o Carl Wernicke, né, aquele famoso neurologista das afasias, né, onde no cérebro tem a área de Wernicke, né, responsável pela linguagem e tal. Ele foi o primeiro a falar do transitivismo, e vários outros depois dele. E aqui Lacan traz o transitivismo justamente como esse trânsito, ou esse transe, como ele chega a usar também a palavra transe, entre o eu e o outro. E o transitivismo está na nossa constituição subjetiva, na nossa constituição imaginária do eu, né? O Lacan brinca aqui, por exemplo, a criança usa a terceira pessoa para depois utilizar a primeira pessoa, né? Então, quer dizer, ela fala inicialmente o bebê quer papá, para depois dizer eu quero papá, né? Ou seja, então ele primeiro né, se mimetiza, se esvai num terceiro para depois fazer uma síntese e se reconhecer como um eu e se identificar aí como esse eu que é fulano de tal e que é papá, né? Que nesse momento que é comida, que é água, enfim, né? Então, quer dizer, na 182 ele vai dizer o transe da criança entre o transe da criança entre o tombo do outro e o seu. Ele está fazendo uma alusão àquela famosa imagem que você já deve ter visto, duas crianças brincam, uma sai correndo e cai, e se machuca, né? Então, uma cai e a outra começa a chorar, né? Então, quer dizer, a que começa a chorar não foi a que caiu, né? Houve aí alguma identificação entre o eu e o outro, de modo que há esse transitivismo. Mas ele chama de transe, que é uma palavra pesada, porque o transe remonta desde a Idade Média, lá, os transes possessivos, as possessões demoníacas, né? Como também o transe nos fenômenos psicóticos, em que o sujeito encarna um outro ser que não é ele próprio, né? Ou seja, ele encarna que é Napoleão e essa encarnação é né, por inteiro, né? Então, isso a gente ainda não é um termo técnico isso, mas né, ele chama de transe. E aqui ele está dando transe como o transe do transitivismo, né? Então, e aí ele vai citar outros exemplos, né? Da identificação especular, da sugestão mimética, né? Esse é o mimetismo, que é uma categoria da biologia, né? Que é quando, por exemplo, diversas mariposas, né? Elas se mimetizam no ambiente, né? No Umwelt, né? Ou seja, quando a mariposa ela se degrada no ambiente, né? Não que ela se degrade assim de perder as asinhas, não. Ela se esvai no ambiente. Não é bem a camuflagem, não é o que faz o camaleão. O camaleão ele se adapta em diversos ambientes. Algumas mariposas, o mimetismo é uma desintegração, né? Que seria isso, a desintegração do eu. Eu me desintegro no eu quando eu vejo a outra criança que cai. Porque eu não consigo separar. Peraí, foi ela que caiu, não fui eu. Eu não me machuquei, né? Não, isso se desintegra, né? Do eu no outro. E isso não é um fenômeno só da infância ou só desse primeiro momento, né? Isso é um fenômeno que, bom, eu vou no cinema, assisto um filme e começo a chorar. Tem aí algum transitivismo entre eu e o personagem. Eu me vejo naquele personagem, eu me desintegro naquele personagem. Eu entro na cena do filme e aí perco a noção da realidade e começo a chorar de modo compulsivo, né?
enfim, não é um transe assim que depois eu não vou conseguir voltar para o eu. Ok, eu volto para o eu, mas tem algo de um se perder aí, né? Bom, seguindo então, ele vai dizer que o primeiro efeito da imago é alienação do sujeito. É a alienação do sujeito no outro, que o sujeito se identifica e se experimenta. Ou seja, o primeiro efeito da imago é a captura da imagem. Quer dizer, a imago como algo que captura a imagem e nessa captura eu me alieno no outro, né? Então, é no outro que o sujeito se identifica e se experimenta num primeiro momento, né? Para depois vir, então, a questão a dimensão do desejo, por exemplo, né? Então, ele vai colocar essa dimensão da imago, né? E ele fala ainda também do complexo de Édipo, né? E da função de um imperativo categórico, né? Bom, e ele usa uma expressão que eu achei interessante quando ele diz que esse efeito da imagem ele faz flocular, né? Flocular no sujeito um mundo de pessoas. Ou seja, esse flocular é juntar flóculos, né? Ou seja, é juntar os flocos numa única imagem. Quer dizer, é juntar os pedaços numa única coisa, né? Depois ele faz aqui uma citação de Russell em relação ao tempo e espaço, quer dizer, essas imagos elas vão se dar num tempo e espaço, né? Depois ele, na página 185, ele discute um pouco a questão do Édipo nessa questão, o Édipo como um corte disso, um limite, né? Para depois retornar aí na questão do estágio do espelho, na página 186, em que ele diz que então apresentou a teoria do estágio do espelho pela primeira vez em 1936, num congresso em que ele é interrompido pelo Jones, né? E aí, isso que ele está dizendo aqui da imago tem uma relação fortíssima, né, com o estágio do espelho, né? Porque a gente vai ter aí a questão da imago. A imago não é a imagem, né? A imago não é um sinônimo de imagem. A imago é uma imagem que representa algo para o sujeito, né? A imago como isso que forma uma gestalt, né? Forma uma forma, uma boa forma aí, em que o sujeito ali se identifica, ali se reconhece, né? Ou seja, a gente pode dizer as imagos parentais, por exemplo, né? Não é só simplesmente a imagem dos pais, como se fosse a imagem de qualquer outra coisa, né? É uma imagem que diz algo, é uma imagem que produz um efeito de identificação e de reconhecimento. Esses dois pontos importantes aí do estágio do espelho. Identificação e reconhecimento, né? Ou seja, diante da própria prematuridade do sujeito, essa identificação e esse reconhecimento é importante. E é importante para a constituição do eu, a constituição desse narcisismo, né? Embora que ele vai colocar aqui na página 187 como sendo o narcisismo justamente a tendência suicida, né? Sim, que é o que aparece desde o mito de Narciso, né? Ou seja, apaixonar-se pela própria imagem aí é uma tendência suicida, né? O próprio mito já diz isso, né? E sim, a gente pode pensar todo suicídio, ele traz algo de um narcisismo, né? Ele traz algo de um eu ali extremamente carregado de libido. Ainda que esse eu esteja se achando um merda, ainda que esse eu esteja se achando o pior dos piores, há aí uma coisa muito forte do ponto de vista desse narcisismo, né? Bom, e aí ele vai dizer que na página 188, a genialidade de Freud, quando percebe a dimensão do ocultamento na criança, né? Que é a brincadeira do Fordá, né? Ou seja, mostrar e ocultar, como trabalha com o jogo da presença e ausência, que é um elemento que quebra com o narcisismo. Ou seja, se a mãe se ausenta, então
eu não sou a coisa mais importante para ela, né? Ela se ausenta, né? Ou seja, né, nessa questão da mãe se ausentar, isso coloca um limite no meu narcisismo. Eu não sou a coisa mais importante, eu não sou a coisa mais bela para ela, né? Bom, justamente também, se o narcisismo está presente na tendência suicida, se o narcisismo está presente aí nas questões imaginárias, o narcisismo também pode estar presente em relação a essa questão da própria paranoia, né? Ou seja, a paranoia também como sendo o narcisismo, né? Porque eu me coloco como esse ideal de pureza, de beleza, e o outro a maldade, e portanto a minha agressão frente ao outro é frente a essa maldade que é minha, que eu não reconheço em mim e projeto no outro, né? Bom, a gente vive muito hoje em dia um discurso paranoico, né? O bem e o mal, os homens de bem, né? Então, quer dizer, onde está o bem, onde está o mal, né? E parece que o mal está no outro, não está em mim, enfim. Né? Nós temos aí, né, em termos sociais, uma circulação do discurso paranoico, com certeza. E um discurso que se encarna em várias pessoas aí, né? Com certeza. Na 189, Lacan vai dizer que o homem é muito mais que seu corpo, mas nada mais pode saber sobre o seu ser. Ou seja, ele é mais do que o seu corpo, mas ele não sabe nada sobre o seu ser, ele só sabe sobre o seu corpo, né? Então, nós vamos ter essa relação com o narcisismo, como eu falava, na paranoia, no suicídio e também na própria melancolia, né? Enfim, essa melancolia que muitas vezes pode levar ao suicídio, né? E está ali colocado também a questão do narcisismo, porque o melancólico está ali com a libido totalmente investida nesse eu, né? Então, esse narcisismo se mostra aí, né? E aí ele vai falar da causalidade psíquica, retomando o ponto central do texto, né, da causalidade psíquica, situada na identificação, a identificação com a imago, né? Isso que está situado no registro do imaginário, né? A relação da imago do organismo com esse outro, né? Ele vai até se apoiar também numa questão biológica, na página 190, numa questão biológica, quando ele diz da importância da imago no sentido dessa constituição do eu, e ele vai trazer um paralelo aí, eu poderia dizer, com a biologia, com a pesquisa as pesquisas, né, de Harrison, que fala, por exemplo, dos pombos, né? Esse autor Harrison estudou alguns pombos e ele verificou que as fêmeas, as pombas, né, as fêmeas, elas apenas ovulavam quando elas viam outras pombas. Ou seja, ela precisava ter a visão das congêneres para ovular. E foram feitos experimentos, por exemplo, de colocar duas pombas em duas gaiolas e separadas por uma tábua, né, uma madeira. Então, uma pomba podia sentir a presença da outra, né, pelos grunhidos, né, pelo odor, né, mas mesmo assim as pombas não ovularam. Aí tirou-se a madeira e colocou um vidro entre as gaiolas, de modo que uma pomba podia ver a outra pelo vidro. E aí as pombas começaram a ovular. Aí retiraram uma das gaiolas, deixaram apenas uma pomba e no lugar do vidro colocaram um espelho. E aí a pombinha, ao ver a sua imagem no espelho, também ovulava. Então, não é simplesmente que a pomba ovula na presença das congêneres. Não, ela ovula através de uma visão das congêneres, né? Ou seja, ela precisava ver a outra pomba para daí ovular. Então, Lacan faz um paralelismo aí com a questão da imago. Ou seja,
Não é argumentando que há uma imago na pomba, não é isso, mas para dizer como que era necessário ver a imagem, e uma imagem que representasse algo. Não poderia ser o cheiro, não poderia ser escutar o grunhido, não, tinha que ser justamente essa questão de ver a outra pomba, né? Ele vai citar como exemplo também os gafanhotos, né? Ele vai dizer, olha, há dois tipos de gafanhotos: o gafanhoto solitário, que vive sozinho, e o gafanhoto gregário, que vivem né, junto com outros gafanhotos, numa nuvem de gafanhotos. E esses gafanhotos eles são diferentes, eles possuem uma coloração diferente. Mas o que acontece? Se você pega um gafanhoto solitário, que é diferente do gafanhoto gregário, ele tem uma coloração diferente. Se você pega esse gafanhoto solitário e faz com que ele comece a conviver com outros gafanhotos, mesmo que sejam outros gafanhotos né, solitários, eles começam, com o passar do tempo, a mudar de cor e a ficar parecido com os gafanhotos gregários, né? Ou seja, eles mudam, né? Eles mudam a sua coloração, eles passam a não ser mais o gafanhoto solitário, a ser o gafanhoto gregário. E se há acasalamento entre esses gafanhotos, eles produzem gafanhotos gregários. Ou seja, vejam que coisa interessante, então, essa visão do gafanhoto, essa convivência com o outro, faz com que ele mude algo do seu corpo, né? Então, Lacan faz novamente aí um paralelo com a biologia para mostrar a relação da imago, né? A relação da imago na constituição do eu, né? E de um certo transitivismo, porque, ou seja, esse gafanhoto, ele, ao encontrar outro gafanhoto, que a princípio também seria um gafanhoto solitário, ele se reconhece aí como sendo o outro gafanhoto, ele se reconhece como sendo da mesma espécie. Então, quer dizer, essa imago faz com que ele mude. Claro, não saberia se podemos dizer a imago aí. O texto do Lacan não é tão claro, mas me parece que se ele está fazendo esse paralelismo é para justamente mostrar como que o outro pode definir funções, inclusive biológicas, no ser, seja no gafanhoto e muito mais no sujeito humano. Então, quer dizer, a relação com o espelho é fundamental para a consolidação dessa Gestalt, para a consolidação dessa forma e a constituição de um eu. Senão, nós teríamos um transitivismo aí, esse transitivismo que a gente observa na constituição dos sujeitos, nos fenômenos elementares da constituição do sujeito, e também que a gente vai observar no próprio essa questão do transitivismo na própria psicose também, na paranoia de autopunição e outras formas de psicose. Então, com isso, Lacan mostra que a ideia inicial lá do Henriet, de um déficit, né, ao delírio como um erro e tal, e que não cabe, né? Ou seja, embora Henriet queria se mostrar não tão organicista assim e tal, mais aberto às teorias freudianas e tudo mais, para o Lacan ele falha nesse ponto, né? E Lacan tenta mostrar como a psicose é da vida cotidiana, como a psicose está aí, né, como um elemento da própria constituição do ser, como ele falou naquela citação anterior ali. O ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua própria liberdade. Então, com isso, eu finalizo aqui, e o Lacan também finaliza o texto ali, discutindo essas questões finais e mostrando, né, com uma frase aí que ele fecha o texto: o verdadeiro é sempre o novo, né? Bom, era isso então, gente, que eu tinha preparado aqui para esse seminário. Temos alguns minutos aí, sim. Eu vou tentar recapitular algumas questões aqui.
Ah, sim, o Mário falou isso, lembra a novela, Que Rei Sou Eu? Sim, nós temos aqui o Antônio, né? Em relação à capacidade mimética de identificação imaginária, Lacan vai dizer no seminário 3 que nada se parece tanto com uma sintomatologia neurótica quanto uma sintomatologia pré-psicótica. Sim, exatamente, né? Ou seja, eu acho que aqui é mostrar que esse transitivismo aí presente na psicose, enfim, é um transitivismo que está presente na própria constituição do sujeito, né? Professor, se a loucura é definida pelo não compartilhamento do eu, digamos assim, o louco nunca poderá se reconhecer como louco. Ah, sim. Sim, se o louco se reconhece como louco, ele já não é tão louco assim, né? Ou seja, a grande questão é aquele que se acha louco, aquele que acha que está ficando louco, aquele que fica duvidando se ouve vozes ou se não está ouvindo, se é coisa da cabeça dele. Esse aí seria o saudável. Esse não, bom, não o saudável, desculpe, o termo não é esse. Esse que reconhece uma possível loucura, esse não é louco. Esse realmente, digamos assim, esse tá na dúvida. E a dúvida é algo da neurose. A certeza é psicótica. A certeza é esse que diz, não, eu não sou louco, né? Eu sou rei, né? Então, a certeza nesse sentido é psicótica, né? Só uma coisa que é dita ali, quando eu disse que a loucura é definida pelo não compartilhamento do eu. A loucura seria quando justamente o sujeito não consegue integrar o seu eu. Ele se dissolve, né? Ele não consegue fazer a síntese do eu. Por isso mesmo a gente diz como é que é? A gente diz na psicanálise que o analista é um secretário do imaginário, né? O secretário do imaginário, quer dizer, ele vai secretariar o imaginário, ele vai secretariar o eu, ele vai ter que, né, digamos, ajudar o psicótico aí na constituição do eu. É um movimento completamente diferente de uma análise com neuróticos, em que o eu tem que ser, de algum modo, ceifado. O narcisismo que está no eu, enfim, ele tem que receber alguns golpes aí na análise, né? E na psicose não, na psicose esse eu precisa se estruturar porque ele está desestruturado, por isso mesmo ele transita, ele fica nesse transe entre ele e o outro, ele se perde, ele não consegue se achar quem é ele, né? Mas ele faz isso com um grau de certeza, ou seja, eu me perco dizendo que sou Napoleão, mas eu digo que sou Napoleão com muita certeza de que sou Napoleão, né? Temos agradecimentos. Na psicose, escuta-se o que a neurose é verdade cortina como possibilidade de dúvida. Sim, na neurose, como eu disse, tem uma questão aí de dúvida, né? E na psicose, uma certeza, né? Ok, aqui mais uma pergunta. Poderia relacionar a certeza psicótica com a dúvida neurótica? Acho que seria uma não relação, né? Porque a certeza psicótica, ela é sempre uma certeza, ela é sempre muito, ela imprime uma certeza, né, na psicose, né? A neurose já é outra articulação, né? Já é pensar a dúvida, já é pensar um outro modo, né? A loucura poderia ser uma metáfora? Muito boa aqui essa pergunta. A loucura poderia ser uma metáfora? Houve uma pergunta na segunda-feira também do mesmo tipo. Deixa eu ver que eu tenho anotado aqui. Uma pergunta que dizia, né, poderia falar um pouco da metáfora delirante como direção do tratamento? Ou seja, sim, é uma pergunta importante essa, né? Se a metáfora delirante, né, poderia ser uma direção do tratamento, ou a loucura poderia ser uma metáfora. A metáfora delirante,
em Lacan é uma coisa assim estranha, porque é como se eu dissesse isso aqui está, não sei, tipo friamente e quente, né? Duas coisas contrárias, né? Digamos, se eu dissesse né, friamente e quente, ou seja, algo está frio e está quente. Por quê? Porque dizer metáfora delirante, o delírio é justamente uma não metáfora. O delírio é justamente tomar a palavra como coisa. O delírio é justamente tomar ali no concreto. O delírio não é metafórico. Então, a hora que Lacan diz de uma metáfora delirante, ele está dizendo de um movimento do psicótico, um movimento inconsciente, de fazer com que o psicótico, no seu delírio, tente sair da psicose. Aqui uma coisa extremamente interessante. Para a psiquiatria, o delírio e a alucinação, elas são uma manifestação da patologia, uma manifestação da psicose. Na psicanálise, não. Na psicanálise, o delírio é a possibilidade, não é bem a possibilidade, porque não é uma possibilidade, mas é uma tentativa fracassada, que não vai dar certo, mas é uma tentativa de fazer com que o psicótico saia da psicose. Ou seja, aquilo que não foi inscrito no simbólico, o psicótico tenta inscrever no delírio. Ou seja, as vozes lá do pai do Schreber, que não se inscreveram de modo simbólico, elas retornam num real alucinatório. E quando retornam nessa alucinação, é uma tentativa aí de fazer uma metáfora daquilo que não foi metaforizado. Por isso, uma metáfora delirante. E que não vai dar certo, né? Então, quer dizer, a metáfora delirante é, digamos, uma possibilidade, mas sem ser muito, digamos assim, essa possibilidade, né? Então, ou seja, é essa tentativa aí, mas que acaba que não dá muito certo. Deixa uma pergunta aqui para o Face, o Alberto, né? Alberto Ramos. Lacan iniciou na psicanálise pela psicose. Poderíamos pensar a constituição da causalidade psíquica pela fenomenologia da neurose? Como seria? Eu acho que, no final das contas, a conclusão do texto, Alberto, é justamente que a constituição da causalidade psíquica ela se dá na neurose também. Porque quando ele cita o transitivismo, quando ele cita o estágio do espelho, quando ele cita isso que uma criança cai e a outra chora e tal, ele está falando de uma constituição do eu que se passa na neurose. Ele não está falando ali da psicose. Acho que uma das coisas que o texto nos conduz é pensar a psicose não como esse fenômeno anormal, como pensava o Henriet, mas pensar a psicose como uma constituição psíquica da própria estruturação do sujeito, que é o cerne da teoria lacaniana. Ou seja, a hora que Lacan fala da não inscrição da metáfora paterna e tal, ele não está falando só da psicose. Ele está falando de uma teoria geral da constituição do sujeito, via neurose também. Então, ou seja, essa questão da não inscrição da metáfora paterna foi importante não só para pensar a psicose, para pensar também a neurose, né? Muito bem. Uma questão do Mário, né? Como poderíamos articular a loucura no campo da perversão, isto é, do desmentido? A loucura, né, como eu falei na segunda-feira, é um termo genérico, não é um termo, não é um conceito, né? Não é um conceito nem da psiquiatria, nem da psicanálise, né? É um termo mais genérico. Então a gente pode pensar que o neurótico também enlouquece, né? Embora que esse termo está muito articulado com a psicose, ele vem quase como um sinônimo da psicose. Agora, se você pergunta como podemos pensar essa loucura no campo da perversão, eu acho que o perverso, ele enlouquece, ele se perde, ele se desorganiza, nesse sentido, loucura, né? Ele se desorganiza, ele se desequilibra todo
quando ele está diante da castração. Ou seja, no momento que o perverso está diante da castração, é aí que ele enlouquece, é aí que ele se perde, é aí que ele tem que colocar ali um falo para mostrar que a mãe não é castrada, é ali onde ele tem que fugir para algum fetichismo, é aí onde ele tem que, de algum modo, sair desse lugar, né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido. Só o paranoico se autopune? Essa é a teoria da tese de Lacan, né? A sua tese em psiquiatria de 1932, que ele vai falar da paranoia de autopunição. É inclusive uma nova nosografia que ele defendia aí para a psiquiatria. Agora, não, a gente vai ter a autopunição como um fenômeno, assim, um fenômeno geral, a autopunição, a gente vai ter também, os neuróticos também vão se auto-infligir com chicotinho, né, vão se penitenciar, né, a questão da culpa, né, o neurótico que vive uma culpa, né, a questão do hoje em dia, muito comum, frequente, aí o fenômeno dos cortes, né, as pessoas que se cortam, né, é uma autopunição aí, tem um autoflagelo, né, então nesse sentido não só na psicose, né? Bom, gente, então eu vou finalizar por aqui. Peço desculpas assim pela tecnologia. Agradeço muito a presença de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.